Dorcas. Esse nome pode parecer simples, mas carrega uma das histórias mais tocantes do Novo Testamento. Pouco conhecida entre os grandes personagens bíblicos, Dorcas foi uma mulher comum que viveu em uma cidade costeira chamada Jope. Mas sua fé, sua generosidade e um milagre impressionante a tornaram inesquecível. Ela era discípula de Jesus, costureira dedicada, cuidadora dos pobres e viúvas e testemunha de um dos primeiros milagres de ressurreição realizados por um apóstolo. Quando morreu subitamente, sua comunidade ficou devastada. Mas a fé deles os levou a buscar ajuda de alguém que caminhava com Cristo, Pedro. E o que aconteceu em seguida marcou Jope para sempre. Neste vídeo, você vai descobrir quem foi Dorcas, por que sua vida inspirou tantas pessoas e como seu retorno à vida transformou uma cidade inteira. Fique até o fim para entender o poder dessa história e o que ela pode ensinar para a sua fé hoje. Se você ama aprender mais sobre personagens bíblicos que marcaram a história, inscreva-se agora no canal Mistérios do Trono e ative o sininho. A mulher que servia com as mãos e o coração. Em Atos, capítulo 9, somos apresentados a uma mulher chamada Tábita, nome aramaico traduzido para o grego como Dorcas, que significa gazela. Esse apelido carinhoso revela não apenas a ternura com que era tratada, mas também sua leveza, graça e beleza interior. A Bíblia a chama de discípula, o que já diz muito sobre seu compromisso com o Evangelho. Dorcas não era uma simples simpatizante, mas uma seguidora verdadeira de Cristo. Seu testemunho era visível, ela era conhecida pelas boas obras e esmolas que fazia continuamente. Moradora da cidade portuária de Jope, Dorcas estava inserida em um contexto urbano movimentado, onde muitos necessitavam de ajuda. E foi exatamente entre os necessitados que ela se destacou. Costurava roupas, confeccionava túnicas e cuidava de viúvas, mulheres que na cultura da época estavam entre as mais vulneráveis da sociedade. Ela não era rica, mas sua generosidade era abundante. E mais que isso, suas ações vinham de uma fé viva, autêntica. Ela não fazia boas obras para ser salva. Pelo contrário, fazia porque já havia sido salva. Dorcas entendeu que a fé sem obras é morta, e por isso seu testemunho era tão forte. Sua história começa como um exemplo de que uma vida dedicada ao próximo pode refletir intensamente o amor de Cristo. A morte que abalou Jope. Apesar de sua dedicação e generosidade, Dorcas adoeceu. O texto bíblico não detalha a natureza da enfermidade nem sua idade, mas a notícia de sua morte abalou toda a cidade. A perda de uma mulher tão bondosa trouxe profunda tristeza. As viúvas choravam inconsoláveis, mostrando as roupas que Dorcas havia feito para elas. Roupas que naquele momento eram muito mais que tecidos. Eram símbolos de amor, cuidado e compaixão. Em meio à dor, os discípulos de Jope tomaram uma decisão inesperada. Sabendo que o apóstolo Pedro estava em Lida, cidade vizinha a cerca de 16 quilômetros, enviaram 2 homens para buscá-lo. Esse gesto revela a fé da comunidade. Eles acreditavam que Pedro, através do poder de Deus, poderia fazer algo. Talvez não sabiam exatamente o que, mas não estavam prontos para dizer adeus. Aquela fé, mesmo em meio ao luto, abriu as portas para um milagre. Pedro, ao receber o chamado, não hesitou. Foi até Jope imediatamente. Ao chegar, foi levado ao quarto onde o corpo de Dorcas havia sido preparado. Lá encontrou as viúvas ainda chorando, segurando as peças de roupas feitas por ela. A cena era de comoção profunda, mas também de fé viva. Pedro sabia que aquele momento exigia mais do que palavras de consolo. Ele pediu que todos saíssem do quarto. Sozinho, ajoelhou-se e orou ao Senhor. Não tomou nenhuma atitude precipitada. Primeiro buscou a vontade de Deus, reconhecendo que qualquer poder para agir vinha do Senhor, não dele. Então, com fé e convicção, virou-se para o corpo e declarou: "Tabita, levanta-te", as mesmas palavras que Jesus usou ao ressuscitar a filha de Jairo. Assim que Pedro declarou aquelas palavras, algo extraordinário aconteceu. Dorcas abriu os olhos. Ela olhou para Pedro e se sentou. Era como se a morte tivesse perdido seu poder diante da fé e da oração. Pedro então a ajudou a se levantar e a apresentou viva à comunidade, especialmente às viúvas que tanto a amavam. A notícia da ressurreição se espalhou rapidamente por toda Jope. A cidade inteira ficou impactada. E o mais impressionante é que muitos passaram a crer no Senhor.
Aquele milagre não apenas devolveu a vida a uma mulher generosa, mas também gerou salvação para muitas almas. O milagre de Dorcas apontou diretamente para Jesus, o verdadeiro autor da vida. O legado eterno de Dorcas. Dorcas pode ter sido esquecida pelos livros de história, mas jamais será esquecida pelos céus. Sua vida simples, de serviço e compaixão, mostra que não é necessário ter fama ou riqueza para impactar o mundo. Basta ter um coração disposto e uma fé genuína. Sua história nos ensina que Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. E quando vivemos com generosidade, somos instrumentos de cura, consolo e salvação para outros. O milagre de Dorcas também mostra que a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte e nos chama a viver com esta esperança. Se você sente que suas ações são pequenas demais, lembre-se de Dorcas. Costurando em silêncio, ela mudou vidas e até mesmo a história de uma cidade. O legado de uma mulher que amou, serviu e foi ressuscitada permanece como um testemunho eterno da graça de Deus. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda opera milagres. Inscreva-se no canal Mistérios do Trono para mais estudos bíblicos impactantes como este e deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais vidas com a palavra. Deus abençoe a todos.